Bom dia, minha gente. Mais uma aula. A nossa aulinha de hoje é de português e nós vamos estudar as páginas do livro 113, 114, 115 e 116. Então, na página 113, nós vamos ver mais sobre poema. Então, o gênero estudado da aula de hoje é poema. Então, na questão 1 diz o seguinte: imagine que você abriu a página de um livro e se deparou com o texto a seguir. Antes de lê-lo, responda: O que faz você saber que se trata de um poema? Então, essa resposta é pessoal, aí cada um vai responder o seu. Na questão 2 também diz o seguinte: agora, com os colegas, essa atividade não vai ser possível responder com os colegas, não é isso? Leia o poema Minha Cama, depois comente com eles. Também essa parte não vai ser possível, então cada um vai fazer o seu. Então, o texto é o seguinte, é um poema. Minha cama. Um hipopótamo na banheira. Molha sempre a casa inteira. A água cai e se espalha, molha o chão e a toalha. O hipopótamo: nem ligo, estou lavando o umbigo. E lava e nunca sossega. Esfrega, esfrega, esfrega. A orelha, o peito, o nariz, as costas das mãos e diz: agora vou dormir na lama, pois lá é a minha cama. Sérgio Caparelli, Minha Cama. Sérgio Caparelli, Tigres no Quintal, São Paulo, Global, 2008, página 53. Então, é o seguinte, aí, abaixo também tem outras perguntas que vocês vão me responder. Na letra A diz o seguinte: o que deu sonoridade ao poema? Sonoridade quer dizer o que deu rima ao poema, o que deu som ao poema, uma coisa que você, como é que diz? Sonoridade quer dizer uma coisa clara, harmonioso, suave, agradável. Quando a gente escuta, quando a gente ouve. Então, a letrinha A, o que deu sonoridade ao poema. B, as estrofes têm o mesmo número de versos? Justifique. Então, versos. Estrofe, você já sabe que é cada pedacinho desse, né? E cada pedacinho aí tem um espacinho, é chamado de estrofe. Versos, cada linha é um verso. Aí a pergunta diz o seguinte: na letra B, as estrofes têm o mesmo número de versos? Justifique. Observe o texto. Veja o que são estrofes e me responda se em cada estrofe tem o mesmo número de versos. Versos quer dizer a mesma quantidade de linhas. E responda justificando se sim ou se não e por quê. Dê uma justificativa bem clara, tá certo? Prosseguindo aqui na página 114, com mais um poema. Com os colegas, leia o poema a seguir. Também essa atividade não vai ser possível ler com os colegas. Cada um vai ler o seu, no seu livro e na sua casa. Não é isso? A lua. A lua pinta a rua de prata e na mata a lua aparece. Um biscoito de nata. Quem será que esqueceu a lua acesa no céu? Roseane Murai, A Lua. Poesia fora da estante. Porto Alegre, projeto 1996, na página 78. Então, essa é a referência do texto, do poema. Responda. Os poemas têm sempre o mesmo número de versos em cada estrofe? Justifique. Use como argumento o poema que você acabou de ler. Então, esse poema aqui, A lua pinta a rua de prata e na mata a lua parece um biscoito de nata. Quem será que esqueceu a lua acesa no céu? Então, observe, estrofe,
é cada pedacinho que tem no texto, no poema. Aí tem um espacinho, aí lá vem outra estrofe. Versos é a quantidade de linhas que aparece em cada estrofe. E a pergunta é: os poemas têm sempre o mesmo número de versos em cada estrofe? Aí vocês vão me responder de acordo com esse poema aí, A Lua, ok? Aqui abaixo do texto A Lua, do poema A Lua, do texto do gênero poema, diz o seguinte: tem uma explicação aqui sobre rima. O que quer dizer rima? Rima é a repetição de sons idênticos ou semelhantes no final de palavras ou em sílabas poéticas. As rimas mais frequentes geralmente aparecem no final dos versos e são chamadas de rimas externas. Ou seja, aqui é uma explicação sobre rima. O que é rima? Rima é a repetição de sons idênticos ou semelhantes no final de palavras ou em símbolos poéticos. Então, quando uma palavrinha termina igual a outra, então, se elas termina iguais, então uma rima com a outra, porque os sons são iguais, certo? Exemplo, prata e nata. Prata terminou com tá e nata terminou com tá. Então, esses sons iguais, então elas são semelhantes, elas são idênticas, que têm o mesmo som e terminaram com as mesmas sílabas, tá e tá. Então, isso é quando a palavrinha rima uma com a outra. E abaixo dessa explicação sobre rimas, tem algumas perguntinhas que vocês também vão responder aí no livro. Então, aí diz o seguinte: sublinhe o poema as palavras que rimam. Use cores diferentes para cada grupo de rimas. Certo? A outra pergunta: as rimas têm sempre de estar no final dos versos? Responda usando como argumento o poema A Lua. E abaixo também tem mais alguns exemplos. Em alguns poemas, as rimas aparecem dentro do verso. Quando as rimas aparecem dentro dos versos, elas são chamadas de rimas internas. Externas é quando a rima aparece no final do verso. E quando aparece no meio da frase, então elas são chamadas de rimas internas. Continuando aqui na página 115, então nós vamos responder também, de acordo com o texto A Lua, na questão 4, a comparação é um dos recursos utilizados nos poemas para criar imagens, despertando sentimentos, sensações e emoções. Letra A. Como a lua pinta a rua de prata? A lua pode pintar a rua de prata? Responda. B. Com o que a lua é comparada? Então, de acordo com o texto, a lua foi comparada aqui. Então, de acordo com o textinho da página anterior, que é da 114, responda. Na letrinha C, nessa comparação, pode-se concluir que se trata de uma lua cheia, minguante ou crescente. Por quê? Então, responda e justifique. Por quê? A lua era minguante, se ela era crescente ou se ela era cheia. Responda e me diga por quê. A autora utilizou a imagem de um biscoito de nata para passar a ideia da cor clara da lua ou do tamanho da lua. E na questão 5, ao ler o poema, imaginamos a voz de alguém que fala conosco. Esse alguém é chamado de eu lírico. Nem sempre essa voz equivale à do poeta. Leia.
Então, vamos ler o texto. E abaixo ao texto também tem algumas questões, tem uma questão para responder, de acordo com o texto. Observando aqui que ao ler o poema, imaginamos a voz de alguém que fala conosco. Quando você lê um texto e você imagina que alguém está falando com você, então esse alguém, ele é chamado de eu lírico. Nem sempre essa voz equivale à do poeta. Leia o texto e me responda. Então, vamos ler o texto. Fiquei de castigo, não sei por que estou aqui, trancado nesse quarto. Eu só deixei a geladeira aberta, a cama sem coberta, uma tarefa incompleta, uma mentirinha encoberta e não achei a palavra certa para inventar uma história esperta. Celso Cisto, fiquei de castigo. Emburrado, São Paulo, 2005, não paginado. Aí tem uma pergunta, de acordo com o texto. Quem ficou de castigo? Quem ficou de castigo? Foi o poeta ou o eu lírico? Justifique. Foi o poeta que escreveu esse textinho, que ficou de castigo? Ou foi alguém, como diz aqui, ao ler o poema, imagine uma voz de alguém que fala conosco. Se foi alguém que fala conosco, esse alguém é chamado de eu lírico. E justifique a sua resposta. Então, responda as páginas do livro de português, 113, 114, 115 e 116. E 116. Bem, minha gente, na página 116, nós vamos estudar palavras com EX mais vogal. Leia o poema e responda. Anoitecer. Anoitecer, a noite veio chegando, de um lugar que não existia. Tirou a chave do bolso e fechou a porta do dia. Sérgio Caparelli, Anoitecer. São Paulo, Global, 2017, página 25. Aí nós vamos estudar o texto, tem algumas perguntas também que vocês me respondem de acordo com o texto. Letra A. O que aconteceu? O que você entendeu por fechou a porta do dia? Aí vocês, de acordo com o texto, me respondem. Na letra B. Qual o som representado pela letra X na palavra em destaque? Qual é a palavrinha em destaque aqui no texto anoitecer? Quando eu digo a palavra em destaque, tem uma palavrinha que ela está destacada, ou seja, ela está em outra cor. E me responda. No número 2, procure no dicionário palavras com EX mais vogal. O professor vai pedir a alguns alunos que façam a leitura oral dessas palavras. Então, pesquise no dicionário algumas palavras com EX mais vogal. Aqui no texto, acima, anoitecer, no poema, tem algumas palavrinhas com EX, após EX, vem vogal. As vogais são a, e, I, o, U, né? Que vocês sabem. Então, pesquise no dicionário e copie no caderno. Número 3. Consulte novamente o dicionário agora para verificar se há alguma palavra em nossa língua iniciada com EZ mais vogal. Na letra A diz o seguinte: escreva o que você descobriu. Se existe palavras com EZ mais vogal ou se não existe. Se existe, justifique sua resposta. Letra B. Em que essa descoberta vai ajudá-lo quando tiver de escrever palavras começadas com esses sons. Então, número 4. Copie as palavras a seguir
com a letra que falta. Êxito, exército, exagero, exercício, exibido, exato, exemplo e executivo. Então, complete as palavras com a letrinha que está faltando. Então, após a realização dessa atividade de segunda-feira, né, que é amanhã, após a realização dessas atividades, tia falou amanhã que tia está gravando o texto no domingo, é claro, né? Para poder mandar para vocês. Mas é o seguinte, após realizar a atividade, mande a foto no privado de tia, para tia poder mandar para a escola, tá certo? Então, capriche na atividade e tia está com muita saudade de vocês. Beijo.